Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em sua vida, em seu coração. Nós estamos chegando para a lição de número 8. Lembrando que nós estamos estudando a respeito do tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Já chegamos à lição de número 8, o lugar santíssimo. Se você está chegando agora no nosso canal, seja bem-vindo, inscreva-se neste canal e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Inscreva-se e acione o sininho para que você receba as notificações. Também pode deixar aí o seu comentário, às vezes nós demoramos a responder, mas eu leio todos os comentários dos irmãos. Lição de número 8, o lugar santíssimo, o nosso texto áureo, ele está em Hebreus, capítulo 9 e o versículo 3. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Verdade prática, pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado. E hoje temos liberdade e confiança para entrar no trono da graça de Deus. Ao trono da graça de Deus, esta é a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo 26, também Hebreus 9 e Mateus 27 e 51. Para iniciar esta aula, eu quero te levar de volta ao início de tudo, ao plano original de Deus. É muito bom quando nós vamos analisar algum texto da palavra de Deus, nós pararmos para pensar como era no princípio. Este era o plano original. Porque o que acontece depois da queda do homem é responsabilidade do homem. Deus criou tudo perfeito. Então, Gênesis 1, 2 e o início do capítulo 3 é o plano original do Criador. O que acontece a seguir é por conta do homem e é Deus preparando o plano para trazer de volta o homem ao plano original. O ser humano, ele foi o ápice da criação do Eterno. Para este, Deus preparou um ambiente, Deus preparou provisão e Deus preparou vida. Então Deus não colocou este homem em qualquer lugar. Ele preparou um ambiente. No Éden, ele fez um jardim. Provisão tinha. Eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos do conhecimento do bem e do mal. E vida. Porque se o homem passasse pela prova da eleição, ele teria acesso à árvore da vida. E esta concederia a ele vida e ele não morreria. O jardim no Éden era o santíssimo lugar para o homem. Esta é uma verdade que não é divulgada em nosso meio. O jardim que estava no Éden era um santíssimo, mas era o santíssimo para o homem. Tanto é que Adão, ele não ia ao culto. Era Deus quem vinha receber o culto de Adão. Então, ali era um lugar santíssimo porque Deus se manifestava face a face com Adão e Eva. Com a queda, o homem perde o relacionamento. Quando ele caiu no pecado, ele não perdeu o jardim. Ele perdeu, acima de tudo, o relacionamento que ele tinha com o Pai. E o caminho para o Santíssimo foi fechado e guardado por querubins e por uma espada flamejante. Então, ele não poderia, nem que quisesse, voltar a este jardim, porque ali estava protegido por querubins. Querubins são anjos guardiões. E também por uma espada flamejante, conforme você vê em Gênesis 3, versículos 23 e 24. Entenda que, no plano original, o Santíssimo é para o homem e não para os sacerdotes, muito menos para a exclusividade da divindade. É lugar de relacionamento. Por que digo isso? Ao estudar o lugar santíssimo aqui em Êxodo, em Levítico, você vê que aquele lugar era exclusivo
para a presença de Deus, e o sumo sacerdote, a autoridade religiosa máxima, só poderia entrar ali uma vez ao ano. Este não era o plano original de Deus. O plano original de Deus era criar um Santíssimo, como ele criou um jardim, para o homem, certo? O Santíssimo foi criado para o homem. A partir de Sete, filho de Adão, Enos, Noé, temos um período patriarcal. Esse período nós chamamos na teologia de sacerdócio universal. Nesse período os homens tinham tenda, e a tenda representava um lugar santíssimo, mas o relacionamento não é o mesmo do jardim. Não era como o relacionamento de Adão antes da queda. Não era um relacionamento face a face. Porém, todos os patriarcas, pais de família, os anciãos, eles tinham tenda que representava também, além de moradia, o local santíssimo deles, porque era ali que eles tinham comunhão com o Criador. Quando é instituído o sacerdócio levítico e construído o tabernáculo, o objetivo era revelar ao homem sua situação pós-queda. Então agora Deus quer mostrar para este homem que as coisas não eram mais como no princípio. Ele não poderia entrar no lugar santíssimo, porque nesse lugar estava a presença manifesta de Jeová. A presença dele estava ali, e este homem agora era pecador. E nesse lugar da presença manifesta do Senhor, o pecado não podia coabitar. Então o homem ficava fora do Santíssimo. Mas no plano original, o Santíssimo foi criado por Deus para o homem. Todos deveriam entender a força do pecado e a distância que havia entre o homem e o eterno. O pecado, ele causa separação. Conforme você vê em Isaías 59:2, quando diz que as iniquidades, os pecados, fazem separação entre os homens e Deus. Conforme você vê ali, já era desde o início pós-queda. O véu, ele lembrava esta separação. O véu era para lembrar isso. Olha, vocês estão separados. Até que os sacerdotes, todos os sacerdotes vêm. A partir daqui não. A partir deste véu, somente o sumo sacerdote no dia do Yom Kippur. Então esse véu lembrava separação, era um impeditivo, como diz a nossa revista, uma barreira para o lugar santíssimo. Os fios trançados no véu apontavam para a carne de Cristo, a união das naturezas humanas e divina. E também este trançado nos fios aí apontavam para o sofrimento, que ele foi moído por nossas iniquidades. O véu do tabernáculo era um tipo do corpo de Cristo. Veja que era levantado sobre 4 colunas, conforme você vê em Êxodo 26:32. Essas 4 colunas simbolizavam os 4 evangelhos. Um texto que eu convido você a ler comigo agora, para você ver como o Senhor, na sua perfeição, ele mudou tudo isso, é Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Veja, queridos, que nesses poucos minutos eu estou mostrando para vocês aí esses conceitos a respeito do Santíssimo, como era no plano original, como aconteceu durante o sacerdócio levítico e a mudança que Cristo efetuou com a sua obra consumada no Calvário, tudo isso em poucos minutos. Eu não estou aqui trazendo para vocês as medidas do lugar santíssimo, os detalhes que já estão alguns na sua revista, mas que são detalhes que vão te trazer informação. Eu estou trazendo aqui conceitos práticos, porque alguns alunos têm dito: professor, a sua aula é muito rápido, são poucos minutos, eu gostaria que fosse mais tempo, mas eu estou trazendo aqui apenas a aplicação para você. Em cima desses conceitos, você toma aí e formula a sua aula. Esta não é uma aula, é uma pré-aula. Hebreus 10, 19 a 22 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então veja como Cristo nos propiciou estarmos de volta no Santíssimo Lugar. E esta parte, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, aqui mostra que a sua carne era o véu. O véu do tabernáculo tipificava a sua carne, conforme você lê aí em Hebreus 10 e 20. Quando Jesus estava na cruz, seu corpo moído, sua carne dilacerada pelos açoites, no momento em que ele bradou e entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, conforme vemos em Mateus 27, 50 e 51. Algo que eu chamo a atenção sempre que leio este texto é que o véu é rasgado de alto a baixo. Não, jamais este véu seria rasgado de baixo para cima, mas é do alto a baixo, porque isto é uma obra de Deus. Veja que entrar no Santíssimo, ministrar no Santíssimo, estar diante da arca é um acesso que Deus me deu. Não é eu que crio adoração, não é eu que entro, foi Deus que abriu o caminho para mim, entregando o seu Filho para morrer em meu lugar. Por que digo isso? Porque existem muitos adoradores, cantores, pregadores que querem fazer o céu descer à força. E não é desta maneira. Deus trabalha de cima para baixo. A terra copia os céus. O véu é rasgado de cima para baixo. Não tente fazer as coisas de baixo para cima, no natural para o sobrenatural, porque não vai dar certo. Nós precisamos entender que as coisas de Deus são sobrenaturais. É Ele que faz. É por isso que tem um hino da harpa cristã que eu gosto muito, que é o 139, que diz: a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu. Veja que este hino da harpa cristã ele é totalmente bíblico quando ele vem retratando aí o que está escrito em Hebreus capítulo 10. Jesus veio para restaurar o homem de volta ao plano original. Jesus veio para trazer de volta o homem àquele plano que Deus idealizou lá no Gênesis. Trazê-lo ao Santíssimo como no Éden. Para isso, ele tinha que passar pelos querubins e pela espada. O que estou dizendo? Na porta do Éden, na porta do jardim, tinham querubins guardiões. Ele tinha que passar ali para abrir o caminho. Também tinha uma espada flamejante. E nós vemos no salmo profético, que é o Salmo 22, que retrata a obra do Messias. Salmo 22, 20, mostra que ele passou pela espada da morte. Quando Jesus ele consumou a sua obra no Calvário, ele abriu o Santíssimo novamente, dando o direito ao homem, a este homem que é pecador, de entrar no paraíso. O acesso ao jardim foi liberado novamente. E aí, eu só posso concluir dizendo que não há motivos para estar no átrio. O Santíssimo está aberto pelo poder do sangue de Cristo. Continuar no átrio é uma afronta ao sacrifício de Cristo. Quando olho à minha volta, eu percebo muitas pessoas que se dizem regenerados, mas que já aceitaram Jesus há um bom tempo,
que já participaram de escolas bíblicas, que frequentam a escola dominical ou participam de grupos da igreja, mas ainda não saíram do átrio. Ei, o átrio é o lugar que você passa para chegar no Santíssimo. Primeiro você passou pelo átrio. Lá no átrio tinha um altar. O altar representa o sacrifício, representa a cruz. Você passou pela cruz. Logo em seguida, você se deparou com uma bacia de bronze. Ali representa o batismo. Logo em seguida, você estava apto a participar da mesa do Senhor, já no lugar santo, participar do pão, participar do vinho. E ali, no lugar santo, você foi cheio pelo Espírito Santo, representando o candelabro, e você pôde atuar, adorar a Deus ali no altar de incenso. Agora você está apto para adentrar o Santíssimo, que já está aberto. É dessa maneira. A vida cristã ela é progressiva. Não existem motivos para se viver no átrio, uma vez que o véu já foi rasgado, uma vez que o Santíssimo está aberto. Quem faz isso despreza, afronta o sacrifício de Cristo Jesus. Pense nisso. Através desses conceitos você pode elaborar a sua aula. Continue orando por nós e com certeza Deus estará também te abençoando. Em nome de Jesus.